e como vindo da área de Direito também me inspirou muito. Ao contrário do nosso outro professor André, ele tem mais experiência também, um pouco mais na área de Direito Público do que em Direito Privado, mas é uma pessoa que tem trabalhado muito pelo movimento há um bom tempo. Então eu peço que vocês recebam com muito carinho Rodrigo Saraiva Marinho. Aqui, vamos aqui no outro. Começa. Só para não perder. Tá ligado. Me ouve agora? Posso ir? Turma, boa tarde. Prazer imenso voltar à Summer School e falar de um tema que, para a maioria de vocês, parece que foi algo criado por legisladores, foi criado por pessoas e é algo muito maior do que isso e muito mais interessante que isso. Essa minha primeira parte dessa palestra é simplesmente dar uma abordagem diferente do que a gente está acostumado. Se pensa que alguém criou os direitos humanos, inclusive foi dito essa semana pelo PSL que foram os liberais que criaram os direitos humanos, né? Ninguém criou os direitos humanos, não houve essa criação definitiva. Mas sem dúvida nenhuma, os liberais os organizaram de forma geral e os apresentaram de uma forma específica para a sociedade. Né? As revoluções burguesas, a Revolução Francesa, o iluminismo, principalmente o inglês e o iluminismo americano, eles trazem essa organização falando principalmente, né, e falando que os direitos humanos são vida, liberdade e propriedade, e como os americanos gostam sempre de ressaltar, a busca da felicidade. Ou seja, você está, desde que você tenha respeitado sua vida, sua liberdade, sua propriedade, você poderá buscar a sua felicidade da melhor forma possível. Bastiat tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: as leis não foram criadas para ter os direitos humanos. As leis foram criadas porque os direitos humanos já existiam. Vida, liberdade e propriedade já existiam. Basicamente, os direitos humanos foram criados para pessoas, para indivíduos. A interação entre indivíduos e a proteção dos indivíduos está em proteger principalmente daqueles que mais precisam de forma geral, os mais pobres, os menos valorizados, os que estão mais excluídos da sociedade, que a vida deles será respeitada, a sua propriedade, inclusive a propriedade do seu corpo, e a liberdade de cometer erros. É algo extremamente reiterado e falado por todos os pensadores liberais. Mas, se eu for falar de direitos humanos, eu não vou ter uma criação específica. Ele não nasceu na Inglaterra, ele não nasceu nos Estados Unidos, ele não nasceu na China, ele não nasceu em outros povos, em diferentes momentos da sociedade, né, tiveram um momento interessante em afirmar que vida, liberdade e propriedade deveriam ser respeitadas. Obviamente, para o nosso momento histórico, as revoluções liberais, as revoluções burguesas, principalmente na minha visão, o iluminismo inglês e o iluminismo americano, trouxeram essa vertente de direitos humanos que para os austríacos é extremamente importante, que traz vida, liberdade e propriedade. Em seguida, né, já chegando no século XX, saindo daquele momento do século XIX em que o parlamento tinha muita força, em que o século XX isso se volta para o executivo, em que nós tivemos, em nome dos direitos sociais, milhões de mortes ao decorrer do século XX, sob a justificativa que estavam sendo protegidos outros direitos humanos, que a primeiro momento, só para ficar claro, eles não foram chamados de direitos humanos. Isso é muito interessante, eu vou falar amanhã sobre isso, sobre a questão semântica, que na realidade os direitos humanos, em determinado momento, passaram a se chamar de direitos fundamentais, que era o nome dessa palestra até inicialmente. Ou seja, os direitos humanos passaram a ser direitos fundamentais e tudo aquilo que é direito fundamental positivado passa a ser um direito humano. É uma estratégia belíssima, porque tudo aquilo que você quiser que seja, você passa a colocar numa legislação ou numa Constituição e aquilo passa a ser direitos humanos. É uma estratégia formidável. É como fazer o socialismo por meio da legislação, que é a forma mais fácil disso acontecer. Basicamente, nós tivemos direitos individuais e direitos sociais.
Isso é uma coisa que se perde, né? E muitas vezes tem se ouvido bastante falar que bandido bom é bandido morto, né? Que qualquer coisa em nome da defesa das pessoas é permitido, que você pode fazer aquilo que você quiser, invadir a propriedade alheia, principalmente se for de rico. Rule of law foi uma conquista liberal, o Estado de Direito foi uma conquista liberal, previsibilidade foram conquistas liberais. Tudo isso aconteceu para proteger a sociedade. A partir disso, a destruição desses direitos humanos, que uma coisa não consegue conviver com a outra, eles são intrinsecamente em conflito. Os direitos sociais violam os direitos humanos, ou seja, a fraternidade forçada viola a liberdade, trouxeram essas duas gerações. A primeira geração que tem como, pelo menos para aspectos históricos, as revoluções burguesas, e a segunda geração vem com algumas constituições que me dão nos nervos, né? Duas principalmente. Tem uma constituição chamada Constituição de Weimar, que você vai ver todo professor de direito dizendo que essa Constituição é a quintessência do bom, do melhor. É uma Constituição detestável, inclusive usada por Hitler. A mesma Constituição de Weimar, sempre você esquece de contar isso. O nazismo usou essa mesma Constituição que vocês tanto elogiam, certo? Que era a Constituição de Weimar. E a outra Constituição também, que é fantástica, que é a Constituição, segundo eles, né? Que é a Constituição mexicana. São constituições extremamente intervencionistas e que prejudicam violentamente a liberdade. Então, esses dois... Isso, todo mundo está ali junto, assim como, obviamente, toda a questão socialista. Essa é a primeira e a segunda geração. Quando você vai ouvir a aula de direitos humanos, você vai ouvir uma terceira geração, isso é pacífico, tá? Em relação à apresentação de direitos humanos, eu não trouxe aqui, mas que vai falar sobre interesses difusos e interesses coletivos. O corte, né, dos direitos sociais vai estar bem nas revoluções e nos momentos socialistas, nessa visão intervencionista, socialista acontecendo, vai ser a segunda geração, e o corte da terceira geração, pós-Segunda Guerra Mundial, em que interesses difusos e coletivos passam a ser, digamos assim, respeitados. Vírgula. Não era nada necessário disso, isso já acontecia. Uma das coisas interessantes que você vai descobrir é, quando o problema está muito próximo a ser resolvido, maior pressão existe para ter uma legislação para resolver ele. Isso é um contexto claro. Toda vida que está muito próximo de algo ser resolvido, uma legislação é criada para, aspas, resolvê-lo. Tá? Isso é um paradoxo de Skinner, né? Exatamente. Nessa ideia, você não tem como dizer onde aconteceu, como aconteceu, ela é desconhecida, o seu funcionamento, e a ideia claramente dos direitos sociais era uma forma de se implantar o socialismo por meio da legislação. É esse corte semântico em que eu chamo de direitos fundamentais de direitos humanos, e os direitos humanos são tratados, né, como aquilo que é positivado. Tanto é que você ouviu o seu professor de direito, ele vai dizer que direitos fundamentais são os direitos humanos positivados. É lindo. Então você pode criar aquela porcaria chamada artigo 6º e 7º da Constituição. Por sinal, a Constituição Federal do Brasil é uma das piores constituições feitas na história do Brasil, certo? E do mundo, sem qualquer dúvida. Tá? É uma Constituição gigantesca, que funciona mal, que trata sobre tudo. E, por sua vez, essa ideia socialista foi aplicada na nossa cópia, porque a nossa Constituição se baseia numa cópia bem interessante, chamada Constituição Portuguesa, que era a Constituição que tem como finalidade chegar ao socialismo. Esses direitos individuais e coletivos, eles têm uma diferença enorme, né? Porque tudo que sejam prestações positivas, ou que vai ser chamado, como foi dito aqui antes, né? Eu não sei se foi o Adriano ou pelo André, por liberdades positivas, que eu não entendo como isso possa existir, certo? Liberdade de obrigar alguém, liberdade, aspas, de obrigar alguém a fazer algo, certo? Isso não pode existir nunca. Nessa ideia, as representações disso aqui só são exemplos, tá? Saúde, educação, moradia, alimentação, seguridade social, transporte, trabalho, agora internet, agora Uber, agora não sei o quê, tudo pode ser incluído aí, desde que alguém pague. Né? Em geral, que alguém pague que não seja você, tá? É mais ou menos assim que funciona. Você inclui na legislação algo que alguém quer que um outro pague por isso. Ou seja, a ideia de fraternidade forçada. Se você vai para um congresso de direito, você vai para alguns encontros de direito, você vai ouvir muita gente falando que o direito trabalha com fraternidade por meio da legislação, né? Principalmente fraternidade tributária, né? Chega a dar uma dor no coração, certo? Não existe fraternidade forçada, as pessoas têm que ter a opção para serem fraternos. Você só pode ser fraterno, só pode ser bom se você puder ser mal e não puder ser fraterno. Se você for obrigado a isso, você nunca será fraterno. Nesse contexto, só para dar uma visão e para não deixar de falar de um cearense, o socialista Paulo Bonavides criou
quarta dimensão e quinta dimensão dos direitos humanos, que também é uma baboseira gigantesca, falando que a quarta dimensão era relacionada à paz, e a quarta dimensão era relacionada à informação, a paz, e a quinta dimensão relacionada à informação. Ou seja, cabe tudo, desde que interesse a eles. Para os austríacos, isso tudo acaba em vida, liberdade e propriedade. Não são alguns direitos humanos. Os únicos direitos humanos que existem são vida, liberdade e propriedade. A partir dessa premissa, o Ministério Público fez uns 10 ideias sobre medidas contra a corrupção. O Ministério Público, obviamente, não sabe que a causa da corrupção é o tamanho do Estado, ou parece não saber, certo? E ele criou 10 medidas para tentar bater na causa, bater na consequência e não no sintoma. Ou seja, ele tentou melhorar, na minha visão, com algumas coisas que violam vida, liberdade e propriedade, e que eu e o Jean, né? Cadê o Jean? Cadê o Jean? Em que eu e o Jean tivemos um contrassenso disso. Então, como eu vi que eram muitas palestras positivas, eu preferi, na minha palestra, trazer esse momento de debate para cá, em que há um conflito sobre visões austríacas, se no caso dos servidores públicos se aplicam ou não direitos humanos. Ou seja, se você passa a exercer uma função pública, você perderia alguns direitos em nome disso. Por isso eu vou convidar agora, tá? Essa era a minha exposição, e eu vou convidar o Rafael Lima, tá? Que vai mediar o debate. E vou convidar o Jean para participar do debate comigo exatamente nessa exposição, se vai se aplicar ou não os direitos humanos para isso. Obrigado, senhores. Bom, só um pouquinho. O microfone está funcionando? Vai. Você segura aqui Tudo bem. e você vai ter que passar para a gente. Não, é legal porque deve ficar mais fácil de eu censurar. Exato, concordo. Tiro, Ele tem confisco razão, o é mais fácil microfone. censurar. Eu confisco o microfone e acabou a festa. Eu só preciso de um dispositivo cronometral-se aqui. Vamos que vamos. Ok. Aproxima. Então vamos lá. Como a gente sabe que treta, na verdade, é o grande motor da humanidade, a gente resolveu trazer uma treta aqui para então ser resolvida. As regras do debate foram previamente acordadas entre as partes, 3 minutos para cada um, e eu tenho o direito discricionário de confiscar o microfone após o término desses 3 minutos. Quaisquer extensão de tempo serão decididas pelo árbitro, como previamente concordado entre as partes. Todos de acordo? Sim. Todos de acordo? Quem começa o debate? Rodrigo. Ok, todo mundo entendeu a proposição do debate, certo? Vai ser feito, então, um teste de... Como é que era o nome? Integridade. Um teste de integridade com o funcionário público. Se isso fere ou não algum direito dele, se ele pode ser submetido a isso corretamente ou não. Então, assim que o meu celular voltar... Vamos lá. Essa discussão começa, né, senhores, exatamente pela perspectiva de eu entender que o teste de integridade violaria a ação humana. Basicamente, sob todas as perspectivas da escola austríaca, eu entendo que a ação humana deve valer e ela pode mudar se você cometer um ato nesse determinado momento que seria só a suposição e cometer o ato na hora que de fato vale, de fato acontece e fazer na hora que de fato vale corretamente. É extremamente perigoso você aumentar o poder do Estado por meio da legislação, principalmente da fiscalização que é dada a um poder que é o investigador. A gente sempre lembra, nesse momento é interessante falar sobre isso, o Ministério Público tem ganhado poder violento sobre os últimos anos. O Ministério Público ele é um órgão estatal e é um órgão que ganha cada vez mais poder. A reação sobre isso e a preocupação sobre isso é extremamente importante, porque esse teste de integridade que vai ser feito, obviamente ele pode ser feito na previsão que está lá, pelo próprio Ministério Público e por todos os órgãos da administração pública, direta e indireta. Em determinado momento você pode ter alguma situação em que o governante de plantão, como aquele exemplo da função social da propriedade que o André bem disse, pode não gostar daquela pessoa, Mariela, ou da advogada Heloísa, que trabalha pela CAGES. E, nesse momento, ela pode simular um teste de integridade relacionado à questão
ideológica para isso. É aquela frase que o Lord Acton sempre disse: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, o risco de você dar esse poder estatal, aumentar esse poder estatal, é extremamente perigoso. Boas intenções são algo muito perigoso para o dia a dia. O Jean tem muito boa intenção em tentar melhorar a vida, né, da sociedade, mas essa boa intenção ela pode trazer um problema grave para todos nós. A gente pode xingar? Brincando. Eu sou o árbitro? Eu concordo. Ótimo. Permito. Bom, eu acho que o meu debatedor simplesmente perdeu o ponto em relação ao que esse teste de integridade significa. Primeiro que se a gente pensar no que é direitos humanos hoje em dia, se a gente pensar na evolução histórica, ele foi uma consideração contra o Estado, principalmente depois da Carta Magna. É uma consideração de direitos que as pessoas opõem contra o Estado, que normalmente elas já opõem-se umas às outras. Da mesma forma que que eu não posso matar o Rafael, então o Estado não pode me matar, e essas regras foram transplantadas para o direito humano. E o que acontece nisso, obrigado, é que quando você tem o seu direito à sua liberdade, você também deveria ganhar o seu direito a alienar alguns desses direitos. E o direito que o Rodrigo está falando, nesse caso em específico, seria o direito a estar sobre uma certa censura, um certo escrutínio um pouco maior. Ninguém é forçado a ser servidor público. As pessoas que se tornam servidoras públicas, e a palavra servant, da onde vem isso, essa expressão nesse tipo de relação de emprego, por assim dizer, diz muito sobre como é que isso deveria funcionar. A pessoa que ela entra na gestão pública, direta ou indireta, ela entrou voluntariamente. Então, se ela entrou e as regras do jogo deixam claras que essas pessoas têm que abrir mão de alguns direitos para ali estar, como, por exemplo, abrir mão do direito de não estar sob esse escrutínio, se ela aceita estar sob esse escrutínio, se ela aceita estar sob essas regras de constante vigilância e constante ética, é uma opção dela, é uma liberdade dela, a qual nós temos que respeitar. Isso é uma questão muito em relação a controlar o poder do Estado dentro do próprio Estado. Isso não é uma expansão do poder do Estado sobre nós. A gente pode discutir a expansão do poder do Ministério Público, mas esse não é o foco agora. O foco é realmente se essa teste de integridade vai melhorar ou piorar a situação. O que a gente tem hoje são enormes desincentivos para que os funcionários públicos mantenham sua integridade no país. Praticamente não tem incentivo para que eles mantenham, porque eles dificilmente são punidos, é muito difícil provar, processos são muito longos, e quando você coloca essa situação em que você cria a sensação de que a pessoa precisa agir eticamente o tempo inteiro, nada mais justo, como qualquer cidadão pode receber uma ordem de prisão de qualquer outro cidadão a qualquer momento ao fazer uma ilicitude, eu não entendo por que os funcionários públicos não podem estar sobre o mesmo nível de escrutínio que nós estamos quando a gente faz uma relação privada. Se eu estou falando com o Rafael, estou tendo uma relação negocial com ele, eu sei que qualquer hora que eu fazer alguma coisa errada com o Rafael, eu posso, independente de fazer ou não, se eu tentar fazer alguma coisa contra o Rafael, eu vou sofrer consequências. Eu não entendo por que o funcionário público tem esse privilégio, essa proteção que as pessoas estão dando. Nada mais se trata, e contra isso, nada mais se trata de tentar proteger essa classe dentro do Estado que são o funcionalismo. Como o Jean Turco disse, são eles contra nós. Meio segundo só. É engraçado que a mesma fé que o Jean tem em que o Estado vai conseguir fazer isso bem, né? Porque como ele, ao mesmo tempo ele é contraditório em dizer que isso vai melhorar. Não entendo. Como é que ele diz que isso pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo? Se o Estado não tem capacidade de investigar, não tem capacidade de julgar, não tem capacidade de afastar, como é que a gente vai dar mais um poder do Estado de algo que ele não faz? O que a gente precisa fazer, obviamente, é ter regras do jogo prévia. O Jean disse no começo da fala dele que os direitos humanos hoje em dia, os direitos humanos são hoje em dia, são há 1 milênio e são há 10 mil anos atrás. Direitos humanos, vida, liberdade e propriedade, eles não têm um corte. Eles devem ser protegidos sempre. E vão acontecer isso sempre. A mesma defesa que foi feita, que eu falei sobre rule of law, é exatamente a previsibilidade do jogo acontecer. Ou seja, de você saber quais são as regras do jogo e como elas devem acontecer. Se os sistemas de controle que já existem funcionassem, nós teríamos demissões. Nós teríamos servidores afastados. Nós teríamos pessoas que não estavam lá. Como é que algo que não funciona eu vou dar mais poder ainda, já que ele funciona tão mal?
Na prática, né, se eu for ter algum controle, é permitir que os órgãos de fiscalização possam acontecer e permitir que, de fato, eles funcionem o que tem hoje. Nós já temos a legislação extremamente grande, perigosa e que pode ser usada da pior maneira possível hoje. O fato de eu colocar regras subjetivas de maneira que eu não defino, porque não está claro o que é ou não o que é o teste de integridade. O teste de integridade pode simplesmente alguém dizer o seguinte: você está descumprindo a regra do seu chefe. Pode ser claro, isso dentro do direito, lá do direito do trabalho é insubordinação, na relação privada é insubordinação. Na regra do servidor, que eu sempre lembro isso, as pessoas dizem assim: Rodrigo, o que, é que você acha do Estado? Aperta um botão e acaba hoje, é a minha opção inicial. Para mim, se eu tivesse a opção, pode ser que eu era o primeiro a apertar. Essa opção, infelizmente, ela não está à disposição. O servidor, ele tem regras prévias e pré-estabelecidas a tal ponto que ele pode olhar para o chefe dele e dizer: eu não vou cumprir a sua regra, porque a sua regra ela não está prevista no livrinho, ela não está prevista na regra do jogo. Ou seja, esse servidor público ele pode ser insubordinado ao seu chefe, que ele não pode na relação privada, certo? Desde que ele cumpra a regrinha do jogo. Ou seja, ele pode olhar para o chefe direto dele e dizer: faça isso, eu não vou fazer isso porque a regra que estabelece aqui, eu vou colocar o exemplo da minha noiva, dentro da CAGES, estabelece que eu tenho que fazer isso. E o que você está propondo está errado conforme a regrinha do jogo. Por conta disso, você aumentar o poder estatal para, além disso, definir qual seria a forma de integridade, porque é uma regra, é uma norma de conteúdo extremamente aberto, ou seja, ela não diz como vai ser essa integridade, é algo perigoso e que dá mais poder ao Estado, e é isso que eu quero evitar. Bullshit. Se a gente parar para pensar, eu não entendo por que o Rodrigo para a frase dele em vai aumentar o poder do Estado. Porque ele não continua e diz aumentar o poder do Estado em relação a quem? Essa regra não vai aumentar o poder do Estado em relação a nós, a população, o cidadão comum. Isso vai aumentar o poder. Eu nem acho que nem vai aumentar o poder, eu acho que isso vai ser uma ferramenta para regras que já existem. Por isso, inclusive, que eu já rebato a questão quando o pessoal fala que isso vai gerar mais abusos. Porque a tipificação, ou seja, a regra que vai ser aplicada pelo teste de integridade é a mesma regra que já existe. O teste de integridade nada mais é do que uma nova ferramenta para fazer isso. E o Rodrigo fala que isso vai aumentar o poder do Estado, mas como é que a gente explica, então, o fato que muitos países usam isso? Tem doutrinas consolidadas por décadas e décadas de outros países usando isso, e você não encontra esses casos de abuso. Muito pelo contrário, os países que mais usam essa ferramenta, pelo fato de você usar um sistema de incentivos e desincentivos, eles mais têm controlado a ação dos agentes públicos. A gente sabe que não tem nenhum país no mundo que controla mais a opinião política dos agentes públicos estatais que os Estados Unidos. Existe uma forte regulamentação ética lá sobre o que o funcionário público pode ou não fazer. Por exemplo, o funcionário público não pode, às vezes, nem ir fazer alguma demonstração enquanto estiver durante seu horário, nem de cunho religioso, nem de cunho político, numa questão que está existindo. E o que acontece? Os Estados Unidos têm a doutrina mais forte do mundo em relação a isso, mas não é só os Estados Unidos. A gente tem essa doutrina muito forte no Reino Unido, a gente tem na Austrália, a gente tem inclusive na África do Sul, e é uma doutrina muito bem definida, não é uma coisa que a gente tem que entender a doutrina num nível maior. Não é porque a gente está colocando ali teste de integridade que a gente simplesmente vai transformar isso numa coisa enorme. Então, só para me sumarizar o ponto, e só para pegar a parte que tu disse que eu falei que os direitos humanos hoje em dia, eu estava falando sobre a codificação e o que os direitos humanos significam hoje em dia. Porque eu, como Rafael, também tenho esperança que um dia que os direitos humanos só vão ser uma coisa que a gente vai ter que se preocupar um com os outros. Mas hoje a gente se preocupa com direitos humanos em relação ao Estado. Mas, em tese, eu não vejo o poder do Estado crescendo em relação a nós. Eu vejo o poder da lei crescendo sobre o Estado com essa regra. Eu vejo uma maior justiça sobre escrutínio por pessoas que escolheram essa carreira, porque elas são nossos agressores, e a gente tem que manter elas um nível ético acima do que a gente mantém mesmo a nós mesmos. Essas pessoas entraram lá voluntariamente. O poder não é o Estado contra nós. Esse poder que vai estar crescendo vai ser o rule of law que o Rodrigo está pedindo em relação a eles. Ninguém vai ser condenado por um crime que ainda não cometeu. Essa doutrina é muito clara pelo mundo. Você tem que demonstrar para condenar uma pessoa que existia repetitividade, que aquela pessoa já estava sendo investigada e já existia um vício. Essa é uma técnica usada para pegar evidência, para
flagrar ou para fechar um processo, não é uma que vai iniciar um novo processo. Perdão. Posso? Você ainda tem uma... Porque a gente pode abrir para perguntas, mas você ainda quer complementar? Um minuto de conclusão. Um minuto. É engraçado que todos os exemplos que o Jean deu foi do Estado, né? Vocês têm fé que o Estado não abusa? Porque ele tem fé nisso, né? E ele usa expressão na abertura dele que não tem capacidade de responder, né? É só bullshit. Na realidade, a ideia central que deve ser estabelecida aqui é: o Estado é extremamente perigoso. Não existe ente, não vai ter um ente divino julgando essas pessoas, não. Mais uma vez, quem vai estar julgando essas pessoas que estão lá, que são servidores públicos, subordinadas à questão de direito do rule of law, que ele deu um ótimo exemplo na primeira fala dele, que foi baseado na Carta Magna inglesa, que ele disse que era entre pessoas a única preocupação. É engraçado que essa Carta Magna inglesa ela foi criada para que as pessoas se defendessem, adivinhem, do Estado. Ela foi exatamente feita para isso. E ao final ele diz que a única preocupação que a gente deve ter é entre pessoas, certo? No momento agora, nós precisamos de um rule of law acontecendo, uma previsibilidade clara e que os sistemas de controle que já existem, e como vocês sabem, são extremamente deficientes, que eles passem a ocorrer. Ok, ele estourou 5 segundos, então... Ok, não foi isso que eu disse. A Carta Magna, obviamente, foi dos cidadãos contra o Estado. Eu falei que quando os direitos humanos são universais, eles nasceram através das relações que a gente mantinha entre nós. E quando eu falei que um dia eu queria me preocupar com isso, foi para expressar como eu, ao contrário de ti, não sou um socialista e sou um anarcocapitalista. E eu acho muito engraçado que tu te referes a gente não pode fazer isso porque o Estado abusa. E daí tu fala assim, e para o Estado não abusar mais da gente, eu vou dar uma proteção aos funcionários públicos. É como se você quisesse dar uma proteção para o teu estuprador. Basicamente está dizendo assim, não, a gente não pode manter essa pessoa sob um escrutínio maior. Vamos proteger essa classe. O Estado já abusa demais. Então vamos proteger os servidores públicos que nos abusam. Qual que é o sentido disso? É contraditório você querer proteger o teu abusador se você realmente acha que ele é abusador. Mas a gente sabe que ele não acha isso porque ele é socialista. Bom, claramente esse vai ser o vídeo mais visualizado da Summer School inteira. A gente já sabe disso. Que Tem treta? tem treta, exatamente. A treta move o mundo. Nós já temos esse conhecimento. Microfone mais perto. Claro. Eu também sou idiota, eu não sei usar o microfone. Quase não é meu trabalho. Enfim, eu vou tentar não destruir tudo aqui. Vamos abrir para perguntas, mas eu queria fazer antes uma pergunta, porque eu estou em posição privilegiada, chorem. Um dos grandes problemas para mim que surgiu quando eu vi essa parte da lei, que até surgiu aqui, é que o teste de... Eu esqueço o nome. Integridade. O teste de integridade diz lá, vai ter um teste de integridade. Qual é? Um jogo de dominó? É uma corrida? É uma tentativa de suborno? Ele não faz a mínima ideia. Ninguém faz. Não está muito claro isso. Supondo que vocês tivessem a capacidade assim de se chamassem vocês para dar uma consultoria sobre como será feito esse teste de integridade, como seria? Um minuto? A gente pode cronometrar. É engraçado que eu sou socialista, mas quem está propondo um aumento legislativo é ele, né? Interessante. Bem interessante isso. Candidato, responda a pergunta. Não, mas é claro que a gente vai perder o gancho. Vai perder o gancho. E é engraçado que quando você não tem capacidade de argumentar, você vai para ad hominem, né? É sempre assim. Dentro da pergunta, eu não faço a mínima ideia, amigo. Quem está propondo a ideia e o aumento legislativo é ele. É exatamente porque a norma de conteúdo aberto que diz que você não diz como é o teste de integridade, que é algo extremamente perigoso. Ou seja, ele que propõe, né, um aumento legislativo, né? Ele que propõe a forma que vai ter que propor uma outra legislação para regulamentar como é que será esse teste de integridade. Que, por sinal, pode ser feito pela administração pública direta e indireta. Imagine que cada estado e vários municípios do Brasil têm as suas próprias estatais e paraestatais. Imagine que cada um deles poderá criar a sua própria portaria para dizer como será o seu teste de integridade. É exatamente isso que o socialista aqui da mesa está propondo, né? Ótimo, eu não quero que esteja um conceito centralizado determinado. Eu quero que existam diversos conceitos, até que num mercado de competição dessas ideias você surja com a melhor coisa para aplicar a subsidiariedade, que eu acreditava que tu acreditava, mas enfim, nesse conceito. E eu acho estranho, tu seria contra
se a gente incluísse um artigo mais no Código Civil, que fala que a propriedade deve ser sempre preservada, porque é um artigo a mais do Código Civil, tu seria contra porque é expansão legislativa? Dizer porque isso significa um artigo a mais, uma lei a mais, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. A questão é, a gente tem que fazer isso para restringir ainda mais. Se eu tiver que... Tu é contra a emenda do teto do gasto porque é mais um texto legislativo? Sim ou não? Enfim. Óbvio que isso não é um bom argumento. A questão é muito simples. E por mais que... O que vai acontecer vai ser o seguinte. Não é o que eu gostaria, mas vai acontecer. Esse teste de integridade vai ser interpretado pelo STF com o tempo. E ele vai seguir todas as regras que o Rodrigo está defendendo. Então, o que eu estou querendo que ele seja, ele não vai ser. Ele vai seguir o que o Rodrigo quer. Desculpa que eu não tenho fé no Estado. Não? Bom, vamos abrir para perguntas. Eu vou ter que ir até lá? Vai ter que Por isso que vocês me chamaram, né? Claro. Agora entendi, é para me fuder andar. Então ele faz a pergunta e repete aqui. Dada a alta discricionalidade que vai ter, a alta possibilidade dos caras escolherem o teste de aptidão que eles querem, eles podem simplesmente começar um jogo de interesse político em cima disso. Ou seja, como vai resolver os interesses pessoais em cima disso dos políticos? Porque eles podem simplesmente colocar um teste onde só os amigos deles passam. Você tem que repetir a pergunta. Tentando Não, responda os dois, os dois. Tentando resumir a pergunta, como é que a gente garante que os políticos não vão fazer um teste em que só os amigos deles vão passar para tentar jogar o jogo e tirar a oposição? É isso? É interessante que o Jean falou que era mercado de ideias. Essas ideias, quando você vai para o Estado, se transformam em legislação. E tem um detalhe, né? Dentro das legislações estatais e paraestatais, elas se transformam em portarias. Lembro disso, regulações próprias das paraestatais que vão definir isso. Não vai ser uma lei definindo isso geral, não. E ainda que não tivesse propriedade no Código Civil, a propriedade estaria lá. E diferente dessa propensão de integridade, a ideia da PEC dos gastos, ela está exatamente pré-definida como uma regra objetiva e como é que vai acontecer amanhã. Essa é a diferença. Ou seja, a sua pergunta, Lucas, como você está dizendo, é extremamente perigosa porque eu, na ideia que eu não tenho arrogância fatal, que ele parece ter, não sei te dizer como isso vai acontecer. Não tem como dizer. Só queria fazer uma remarcação. O árbitro é retardado, esqueceu de cronometrar, então o Jean... Tá ok. Primeiro que quando a gente estuda ação humana, a gente sabe que não existe nenhuma divisão ou diferença entre o interesse pessoal e o interesse político. Inclusive, essa é uma das razões pela qual eu não acredito no Estado. Não tá aqui comigo. Você está perguntando onde está o outro microfone? Não tem uma diferença entre o interesse pessoal e o interesse político. Regra, pessoal, primeiras 100 páginas da ação humana, não é muito difícil. E o que acontece é o seguinte, o que tu está fazendo hoje, e a razão pela qual o argumento do Rodrigo está errado, e pela qual a tua pergunta não tem sustento, é porque a regra que vai ser colocada no teste de integridade é uma regra que já existe. O teste de integridade não tipifica uma nova conduta. Ele não define uma nova coisa ser proibida ou uma outra coisa não ser proibida. Ele está testando a mesma regra que hoje já existe. Então, se a gente realmente tivesse medo de abuso, a gente deveria mudar as regras. O teste de integridade é uma ferramenta de execução das regras. Ou seja, ser contra o teste de integridade é dizer que o Estado não pode usar, ou que eu não gosto nem de usar essa questão, porque Estado dentro do Estado, é dizer que o império da lei, que o rule of law, não pode usar uma técnica melhor contra os próprios agressores, os servidores públicos. E isso geraria de alguma forma expansão do poder estatal? Não. A gente tem que colocar a melhor rédea no Estado. E isso é uma rédea mais nova, mais moderna e mais eficaz. Quem mais tinha... Tem microfone. Tá. Tem... Pro Jean, de cara me parece que tu tá defendendo isso como um modelo de checks and balances. Colocar uma parte do Estado para fiscalizar outra parte e matar. Mas eu queria fazer um pouco do advogado diabo contra a tua ideia, pegando dois momentos com austríacos. Uma vez eu estava no carro com o André Ramos, voltando de uma palestra do EPL lá em Brasília, e aí eu não sei com quem mais estava no carro, e ele falou assim, olha, eu tenho medo quando o Estado fica mais eficiente, porque quando fica mais eficiente, a primeira coisa que vai ficar mais eficiente é a receita, que vai só pegar mais pesado com a gente. O resto não vai ficar.
E aí o segundo, eu pensei em Walter Block, quando ele vai, no capítulo, falar sobre o policial corrupto. E aí, ele defendendo o indefensável, dizendo que, às vezes, o policial corrupto estava lá e evita a aplicação de uma lei que, para os indivíduos, seria ruim. Então, minha pergunta, basicamente, várias vezes a regulação ela trava as coisas, e é justamente nesse jeitinho brasileiro que esse teste de integridade poderia barrar que conseguiria fazer as coisas acontecerem. Defendendo defensável, não que eu esteja defendendo jeitinho ou nada. Você não acha que, no final das contas, esse teste de integridade ele só vai aplicar, no final das contas, para questões que surjam interesse político, e nos que, de fato, interessam para os cidadãos, ela vai ser esquecida? Vamos lá. Eu não gosto de usar a expressão checks and balances, porque é da escola de Chicago, tem uma diferente metodologia. Eu vejo mais como uma questão praxeológica, em que você está, que a ação humana sempre vai de uma posição de menos desconforto para uma posição de mais desconforto para uma de menos desconforto. Eu só estou mudando os níveis de conforto, estou jogando com a questão de incentivos. Isso, apesar de, na teoria de Chicago, que suporta essa teoria dessa integridade, entrar como checks and balances, como um austríaco eu não vejo problema algum, porque dá para encaixar perfeitamente na parte praxeológica. E foi interessante tu mencionar o caso do Walter Block, porque e tu começou mencionando esse caso na situação. Talvez aconteça de, às vezes, o policial, não é bom que um fiscal comércio de rua. Mas o que eu estou mais preocupado aqui, e junto com o teste de integridade, já vem um outro mecanismo de contenção quando se fala de policiais. Junto com o teste de integridade, vem a câmera fixa presa à roupa. É o mesmo argumento que é usado contra essa câmera, que vai acabar tirando a privacidade, tirando a dignidade do servidor público, que teve um papel fundamental em reduzir a violência que a polícia usava contra negros na última década nos Estados Unidos. Então eu acho que, de novo, não é uma questão de... A gente tem que seguir a frase de estar aumentando que poder que a gente está aumentando. A gente não está aumentando o poder do Estado contra nós, cidadãos comuns. A gente está colocando uma melhor rédea no Estado. E eu acredito que não tem porquê. Porque se der errado, quem vai se ferrar nessa história, como tu mesmo disse, é o próprio Estado. Ele vai ficar menos eficiente. Se der certo, a rédea que vai estar colocando para ele vai ser mais rule of law, que também eu acho que é uma boa ideia. Perdão. Ao mesmo tempo. Mais uma vez, muito engraçado, né? É anarcapitalista, mas acredita na eficiência do Estado. É extremamente interessante isso. Diferente do teste de integridade, que é uma norma de conteúdo aberto, ninguém diz como vai ser, como ele mesmo respondeu ao Lucas, que não faz ideia de como vai ser, mas acha que vai melhorar. A câmera que foi fixada dentro dos carros e dos policiais é uma regra objetiva. É claro, beleza. Você sabe claramente como isso vai acontecer e você sabe que isso vai acontecer. Você tem que lembrar, né? Eu sou professor de processo, então tem que lembrar que isso é procedimento. E um procedimento aberto, amigo, é algo extremamente perigoso. A forma que isso acontece é algo extremamente perigoso. E dentro dessa formalidade, quando você dá regras objetivas para os servidores, eles conseguem se proteger, inclusive, de péssimos chefes, de pessoas arbitrárias e de pessoas que usam o Estado para se completar dele. Dando o exemplo que o Felipe disse, na lógica do Jean, ele acredita que se houver uma legislação para melhorar a eficiência do Estado, é massa. Certo? Na minha perspectiva, o Estado não tem como ser eficiente. É da característica dele. Ou seja, não é uma legislação que vai trazer isso para que isso aconteça. Na perspectiva que eu acredito, eu acho que quanto mais a gente diminuir o tamanho do Estado, quanto menor ele for, a tendência é que para o cidadão comum isso vai melhorar bastante. Eu acho que a lógica de resolução isso é outra, e acho que normas de conteúdo aberto, na verdade, causam um grande temor, tanto aos servidores, os bons servidores, porque existem, certo? Como ao cidadão, porque se eu tenho a liberdade de fazer tudo, fica extremamente perigoso para nós todos. Pode ter réplica de 30 segundos? Não. Outra pergunta. Não, esse novo assunto. Tem mais conteúdo. Deixa eu perguntar e a gente abre mais 1 hora e 1 minuto e meio, viu? Tá. Não, tô perguntando. A gente abre 1 minuto e meio. A gente pode fazer 45, 45. Pode ser 30, 30? Pode, 30. Pode, 30, 30. Tá. Eu achei engraçado que ele começou com o argumento contra o teste de integridade porque violava os direitos humanos. Aí agora ele já viu que ele perdeu esse argumento e ele foi para o segundo argumento, porque é muito vago. Ok, a gente pode chegar na questão de ser muito vago, mas então se a gente fosse um teste de integridade mais definido, tu vai mudar a tua posição em relação a ele? Tu vai mudar a posição do debate, que é que não viola os direitos humanos? Não sei. E é estranho tu falar assim, eu não falo que o Estado é eficiente. E austríacos não sequer falam que o mercado é eficiente, porque todo mundo está sujeito a um processo de erro. O que a gente fala é que o mercado aloca melhor recursos, o Estado aloca de forma pior.
O Estado pode melhorar um pouco? Óbvio que pode, senão a gente não seria a favor do teto de gastos. E se você é a favor e tu acha que é melhor que ele diminua o tamanho, tu é a favor de alguma ação que ele tome. E é por isso, inclusive, que tu é um político. Da mesma forma que eu acredito que colocar a rédea vai ajudar também. Dado que você estourou, vou dar um minuto pro... Mais uma vez ad hominem, né? É a sequência. Nessa ideia central sobre direitos humanos, não tem como dissociar uma coisa da outra. Se eu tenho regras prévias, tudo bem. O problema é que ele, como está provando, não conhece a legislação que foi proposta pelo Ministério Público. A legislação, e o meu tema está adstrito à legislação proposta pelo Ministério Público, que é a norma de conteúdo aberto. Eu falei isso desde o início dessa fala. Eu falei que normas de conteúdo aberto dão muito poder aos políticos de plantão, aos burocratas de plantão, que pode prejudicar isso. Eu acho que ele não ouviu minha fala. Desde o início é exatamente o que eu estou falando. Que se você não tem proteção, se é muito aberto, é um risco tremendo para mim, para o servidor e para todos nós. Foi isso que eu falei. Eu acredito que ele não está escutando nem participando desse debate. Mais alguma pergunta? A primeira são duas em uma, tá? A primeira é estritamente legal e não numa visão austríaca. Isso não iria contra a ideia de que flagrante armado é proibido? Aí não precisa ser tão ideológico nesse ponto, mas como... A questão de que flagrante armado é proibido. Tá, e esse ponto talvez não seja tão ideológico, só por uma questão legal, como o STF vai ver isso e tal. O segundo ponto é como isso não pode gerar o efeito de, por exemplo, quando se aumenta apenas para corrupção, aumenta os custos e aí cada vez os valores das propinas sobem, porque quando tu aumenta os custos de transação, é a mesma coisa do tráfico. Quando tu aumenta as penas, o lucro também sobe, porque poucas pessoas vão fazer esse crime e vai subir os preços do crime. Eu acho que essas duas perguntas. Como ele está atacando, eu respondo primeiro para defender e tu ataca de novo. Pode ser? Um minuto. Da questão legal, tem duas formas de a gente ver isso. O STF pode interpretar como flagrante armado, e daí cai o teste de integridade. Que no Brasil a gente é meio socialista, a gente tem a teoria mais de esquerda, da francesa, germano-romana. Então, tem a tendência dele acreditar que é flagrante armado, ou o STF poderia abrir um pouco a cabeça e ler toda a doutrina internacional sobre isso, e que não se considera flagrante armado porque você não forçou a pessoa a cometer um crime. Você só viu que ela já comete um crime e você disponibilizou para ela a opção. Se ela vai cometer aquele crime ou não, não faz aquilo um flagrante armado. Você só está dando a possibilidade. Inclusive, tem uma grande diferença nessa doutrina em tu oferecer o dinheiro para alguém e falar, tô comprando para ti fazer o teste de integridade, oferecendo propina e falo pro Rodrigo, me dá essa licença, ou, inclusive no texto eu começo assim, descrevendo o cenário, ou você só deixa o dinheiro em cima da mesa. Existe uma diferença nisso. A doutrina é bem detalhista no âmbito internacional. A segunda pergunta... Um minuto, cada... Qual que era a segunda pergunta? Se sobe os custos de... Sobe os custos. Bom, o que a gente teve hoje, o que foi a Lava Jato? A Lava Jato foi o fato de que ficou muito caro para algumas pessoas comprar promotor e juiz. Se a gente tivesse há um tempo em que comprar promotor e juiz fosse uma coisa mais barata, a Lava Jato não teria acontecido. Então, uma inclusive vai ser lançado mês que vem um artigo inédito meu no Cato sobre os 6 fatores que eu acredito que fizeram a Lava Jato possível no Brasil. E um desses fatores é o fato de que no Brasil a gente conseguiu deixar muito custoso comprar um juiz e um promotor. A gente tem muitos desincentivos para comprar um juiz e um promotor. Eles já têm um salário interessante, tem uma punição, tem um prestígio que eles têm a perder. Então, quando você deixa a corrupção muito cara, eu acho que é uma coisa boa. Eu sei que tem alguns casos em que a gente estaria pensando em outros casos, como a questão do comércio, etc. Mas eu acho que nesse caso, como é crime penal, eu acho que é uma coisa boa. Um minuto para cada resposta. Deve ser por isso, então, que em outros países que ganham mal, têm uma condição melhor, não deve ter corrupção, né? Só um paralelo. O problema, fato de juiz e promotor, tem servidores públicos aqui, eu acho que salário, como bem dito, valor não é só por isso. Sem dúvida, se abrir o custo de transação é um risco, por um lado e por outro. Minha visão, João, é que a ideia de você estabelecer penas maiores, também você pode ter desincentivos. A vida é feita de incentivos e desincentivos em relação a isso. Eu não consigo comparar isso na mesma situação de drogas, em que você só tenha a repercussão para você. Eu não consigo fazer essa mesma comparação sobre isso, até porque um caso de corrupção
né, a tendência é ele prejudicar toda uma sociedade que é roubada na sua tributação para isso. Então você tem uma perspectiva de problemas maiores nesse ponto. Com relação ao flagrante forçado, é exatamente o problema da ação humana. No flagrante suposto, digamos assim, na ideia do teste de integridade, que é uma forma de pegadinha, ou seja, eu vou dar pegadinha para ver se o cara cai, pode ser que na pegadinha ele cai, pode ser que na hora que vale ele não caia. É isso que é extremamente perigoso em relação à forma disso. E dentro do teste, só para ficar claro, o Ministério Público não especifica nenhuma forma de que isso vai acontecer. Ele não dá nenhuma noção do fato. Ele simplesmente cita que o teste de integridade vai ser feito. E vai ser feito por várias legislações, porque é uma decorrência do país em relação a isso. E isso é um risco tremendo. Tá? É esse o meu problema com isso. Ou seja, eu não ter uma previsibilidade, eu não ter um império da lei acontecendo, porque isso pode mudar do gestor momentâneo. Você imagina que o gestor pode criar uma resolução dentro de uma empresa e uma portaria aqui, e não há outra gestão portaria ser o contrário dessa. Olha o risco que isso tem causado. Olha o risco que isso pode causar, porque você não sabe, e não há nisso no projeto de lei, que estabeleça como isso vai acontecer. Só para ficar claro, isso não passou, né, quando aprovada a parte dos projetos de lei feitos pelo Ministério Público. Isso não passou ainda e o meu problema é o risco disso. Tá? Dentro das previsões que o Jean citou, ele deu previsões objetivas. Se houver previsões objetivas, ok. Por que será que não passou, né? Mais perguntas? A minha pergunta, na realidade... Tem 15 minutos, dá pra tretar um monte ainda. 15 minutos é 5 rounds de 3 minutos, dá pra fazer um UFC aqui quase. A minha pergunta, na realidade, ela se divide em duas. Primeiro, a proposta do teste de integridade, ela estava dentro das 10 medidas de combate à corrupção, se não me engano. Lá, diz que uma das formas de realização do teste, na realidade, era o oferecimento de propina ao funcionário público para testar se ele era honesto ou não. Isso não seria inconstitucional? Exato, exato. E a segunda, falando sobre incentivos e desincentivos. Se o teste de integridade ele atinge o funcionário público corrupto, a gente não estaria criando um incentivo apenas para ele esconder melhor o fato dele ser corrupto? Um minuto cada resolve? Posso? A questão constitucional foi o que a gente disse. Se o STF interpretar isso como flagrante armado, vai ser inconstitucional. Se ele interpretar como o resto do mundo, não vai ser inconstitucional. Mas a questão, a tua segunda pergunta diz respeito a... Incentivos e desincentivos para... incentivos e desincentivos. Então quer dizer que a gente não deveria aumentar a pena do estupro, porque daí as pessoas vão estuprar de forma mais esconder? Não, isso é besteira. Isso não tem qualquer questão. E se ficar mais difícil de esconder, significa que ficou mais caro fazer. Então, na hora que ele vai tomar a ação humana dele, ele vai reavaliar os custos de incentivos e ele tem mais desincentivo para fazer do que ele teria antes. Objetivo alcançado. O projeto de lei é bem ruim mesmo. Assim, na verdade, o projeto de lei ele passou de forma muito querida, muito elogiada, porque foi feito pelo Ministério Público que conduz a Lava Jato. Essa é a razão. O projeto de lei é ruim, é perigoso, tem várias regras ruins. Tem, por exemplo, uma regra que prova ilícita deve ser recebida. Por exemplo, tá? Tem várias coisas ruins nesse projeto. Esse projeto, a gente tem que ter muito cuidado, não é porque alguém dá o carimbo que ele que fez que a gente deve passar à toa, não. Os abusos acontecem exatamente aí. A ideia do poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. O projeto é perigoso, tem problemas sérios em relação a isso. Nós estamos discutindo aqui, e é a minha visão, é que uma norma como essa de conteúdo aberto é perigosa. É isso que eu estou dizendo. Se eu vetasse colocando, por exemplo, a Câmara, como ele citou, ok, não tem problema não. Você está estabelecendo regras do jogo claras do que está acontecendo. A forma de fazer isso é importante, o jeito de fazer isso é importante. Hoje, esse flagrante simulado, ele é inconstitucional. Tá? Na forma que é hoje. Mas, obviamente, isso pode mudar também. O Supremo já mudou inúmeras vezes a sua visão sobre determinado tema. Então, isso pode mudar amanhã. Eu fiquei com 30 segundos extra. Não, é que era 1 minuto. Você usou menos do minuto. Ok. A rule of law ele não entende, entendeu? Vocês de Estado, Faltou uma constituição prévia aqui também. A ordem espontânea vai resolvendo. São duas perguntas diferentes, uma para o Jean e uma para o Rodrigo. Para o Jean, se a ideia do teste de integridade surgiu por conta do mau comportamento dos agentes públicos,
como garantir integridade na aplicação do teste de integridade. E para o Rodrigo, a mesma motivação que surgiu o teste de integridade, mas ele é contra, então qual é a sua sugestão para melhorar a ética, para fazer com que agentes públicos cumpram as leis que já existem? Então a gente pode fazer 1 minuto, daí a réplica dele, depois ele responde, você replica 1 minuto? Ou Não, você eu posso responde, ele responder responde, acabou. Eu vou responder a pergunta, depois a gente vê. Eu tenho 3 pontos a falar. O terceiro é a resposta da pergunta que o Mário me fez. O primeiro é o seguinte, o Rodrigo não começou essa discussão reclamando só do texto conteúdo aberto. Ele começou porque o título do debate era violação de direitos humanos. Agora ele já disse que não viola e ele está com medo que o texto aberto seja mal interpretado. Óbvio que o texto aberto pode ser mal interpretado e é um risco. Mas nesse sentido, se ele for mal interpretado, o risco está sobre o servidor público. E se você não gosta do Estado, você vai gostar que o servidor público seja a pessoa que tenha que lidar com isso e não nós, da população. O meu segundo ponto era esse. O terceiro ponto em relação à pergunta do Mário era quem que vai garantir a integridade dos que aplicam um teste de integridade. Essa lógica seria a mesma coisa que dizer assim, vamos desistir de que a Polícia Federal investigue políticos corruptos porque eles também são corruptíveis. Óbvio que o jogo é de corrupção, mas quando você começa pela primeira vez a delinear e dar responsabilidade pela primeira vez, você começa a dizer para a pessoa que você tem uma responsabilidade e que alguém vai estar olhando o que ela está fazendo, você muda completamente o jogo de incentivos. Isso é o grande problema do Estado. Ele acha que ele não tem responsável. É interessante que eu acho que o Jean não leu nem meu texto. Porque meu texto fala exatamente isso, que o perigo é a norma de conteúdo aberto e a forma que o Estado pode usar para prejudicar o servidor. Meu texto diz isso expressamente, certo? Eu acredito que ele não leu essa parte do texto. Ele fala também como se o servidor público fosse um ente que não tem qualquer relação com a sociedade. Ele fala assim, o servidor público se lasca e a sociedade se dá bem. Ele não entende que esse servidor público vai cometer um ato que provavelmente vai prejudicar todos vocês. Ele não consegue compreender isso. E esse servidor público, se tiver regras pré-estabelecidas, ele vai poder olhar para o chefe dele, mala, desgraçado lá, e dizer, doidinho, a regra do jogo diz que eu não posso fazer isso. E com isso ele consegue proteger toda a sociedade. É muito melhor para todos nós que tenhamos servidores públicos contendo o Estado lá dentro do que a gente simplesmente deixe de lado. Eu prefiro ter procuradores da República, procuradores federais, advogados, servidores, trabalhando e entendendo que o Estado é o mal, do que facilitando a intervenção estatal. Que eles aconteçam e você tem que entender que esses caras podem ter uma repercussão violenta para todos nós. Isso nunca pode ser esquecido. Outra réplica, por favor. Okay. 30 segundos. Primeiro que eu não entendo como uma pessoa que estuda a ordem espontânea e, nas palavras de Margaret Thatcher, não tem essa coisa que o pessoal chama de sociedade. Eu realmente não acredito. E o segundo ponto que eu gosto de entrar nessa questão é o seguinte... você está de novo confundindo conteúdo de norma com forma. O teste de integridade não vai proibir uma coisa que hoje já não é proibida. O teste de integridade é só uma ferramenta, é processo. Ele não é material, ele não é regra, ele não é tipificação. 30 segundos. É muito interessante isso, porque vocês que estão aqui são a sociedade. Na sua resposta, Mário, que agora eu vou trazer, a forma de você conseguir diminuir o tamanho e a corrupção, por consequência, é diminuir o tamanho do Estado. Não tem jeito. Quanto mais favores são dados, mais favores são cobrados. Não tem jeito em relação a isso. E vocês, meus caros, que estão aqui na Summer School 2017, querendo ou não, Jean, formam uma sociedade. Não tem jeito. Dúvidas, mais perguntas? Tá, aqui. Eu aqui. Vamos deixar para Tá, no meu caso, eu vou mais... A sua é uma... Peraí, Pagani, a tua é uma continuidade disso? No Pagani já perguntou, ele pergunta. É tá. fazer algumas colocações, daí depois os dois debatedores podem falar sobre o que eu informar. Assim, eu acho que alguns pontos não ficaram, talvez, tão claros para quem não está tão inserido na discussão. Então, assim, como eu fiquei muito envolvido com a questão das 10 medidas, recolhi assinaturas, etc. Então, assim, uma primeira coisa, o projeto não é do Ministério Público, porque o Ministério Público não tem iniciativa de lei no Brasil. Então, assim, é um projeto de iniciativa popular. Alguns membros do Ministério Público escreveram, né, um anteprojeto, tentaram recolher assinaturas com muita participação de associações privadas, né, várias igrejas, etc., participaram e fizeram as assinaturas. Então, não é um projeto do Ministério Público. Depois, uma coisa assim que eu acho que tem que ser explicada. Por que o projeto talvez não esteja fechado? Muita gente criticou. Eu acho que é bom, porque assim,
O Ministério Público nunca teve a ideia de entregar ou todo mundo estava envolvido, de entregar um projeto pronto. As 10 medidas são um ponto de saída, não de chegada. É uma medida. Isso aqui é uma ideia, né? Agora o legislativo teria que debater, a sociedade teria que debater e fechar o projeto e acabar com essas nebulosidades. Então, onde que vai se aplicar? Vai se aplicar empregado, vai se aplicar o estagiário. Daí, assim, o que é o teste de integridade? Você submete o servidor público a digamos, uma espécie de prova, né? Por exemplo, você oferece propina para ele para ver se ele aceita a propina, né? Então, assim, o Cícero, que eu acho que foi um Cícero lá, o romano, acho que foi um grande liberal, ele dizia assim, olha, as dívidas públicas têm que ser pagas, os tributos reduzidos e a prepotência dos servidores controlada. Eu acho que o teste de integridade ajuda nisso. Assim, você poderia estabelecer que ele não poderia ser usado, por exemplo, em face penal. Você poderia estabelecer que você, depois de descobrir o crime, você teria que fazer uma outra investigação para penalizar. Então, acho que você poderia estabelecer que você teria que ter autorização judicial para usar o teste de integridade. Então, acho que ele não precisaria ser necessariamente um negócio persecutório. Depois, assim, ele não impede a redução do Estado paralelamente. É uma medida de controle hoje, mas o Estado poderia diminuir, né? E assim, quem controla o fiscal, você poderia prever, por exemplo, que o particular que foi submetido em determinado momento a um abuso, que ele mesmo pudesse deflagrar o teste de integridade, né? Fazer uma denúncia e falar, esse servidor ele deve ser submetido. Seria um modo de, digamos, passar esse primeiro momento assim para a sociedade. E também assim, o flagrante armado, eu acho que a gente poderia evoluir e dizer assim, quanto particular não pode flagrante armado, quanto servidor público você pode. Porque o servidor público está trabalhando numa propriedade privada alheia. Então, acho que ele pode sofrer um controle maior. E assim, os membros do Ministério Público também estariam submetidos ao teste de integridade. Então, não é só assim, ele está se auto-empoderando para ele poder controlar os outros. Não, ele também estaria submetido, né? Então, bom, o que vocês diriam aí dessas, assim, mais colocando? Pode falar. É bastante coisa para desculpar. Me dá 2 minutos aí a mais, dá 2 minutos aí para a gente nessa resposta. Pode ser. André, é assim, interessante, muito bom saber que o Ministério Público está disposto ao diálogo. Fantástico. Mas não foi o que pareceu. Porque na hora que as medidas não passaram conforme o Ministério Público quis, ele disse que ia sair da Lava Jato. Então, eu entendo seu ponto, é para ser assim, porque a discussão legislativa ela deve participar dessa ideia, mas não foi assim que o Ministério Público se portou. Essa é uma preocupação em relação a isso. E principalmente como ele vendeu essas medidas. Ele vendeu como medidas do Ministério Público. Eu e você sabemos que a lei não pode partir do Ministério Público. Mas foi vendida por ele e foi dito claramente pelo Ministério Público que se não fosse aprovado conforme foi colocado na Câmara, ele se retiraria da Lava Jato. Esse é o primeiro. O que eu acho que, de todas as formas, foi um absurdo essa fala. Essa é a minha visão em relação a essa fala especificamente. Acho que houve pouquíssima discussão, inclusive, entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual e as associações de ordem de advogados. Não houve discussão zero em relação a isso. Tá? Acho que deveria ter acontecido. Esse é o ponto central. Então, minha crítica em relação a isso, e acho ótimo, não acho ruim o Ministério Público querer algo, trazer para o Ministério Público lá e proposto, não. Eu acho que faz parte da iniciativa da entidade e fazer com que isso aconteça. É só o perigo disso. Dentro do projeto apresentado, que você mesmo está dizendo que ele merecia várias evoluções, tá? É estranho. Porque se ele merece as evoluções, ele tem que ser debatido, discutido, tá indo para a Câmara Alta, voltar, e não foi isso que o Ministério Público agiu. O meu ponto seguinte é o seguinte, meu problema com essa regra, está claro no meu texto, está claro da minha fala, é a norma de conteúdo aberto. Eu tenho medo disso mesmo. Sempre tenho. Eu tenho medo quando diz função social da propriedade, eu tenho medo quando diz que dignidade da pessoa humana, eu tenho extremo receio de norma de conteúdo aberto de forma geral. Não é só dessa, não. Eu tenho receio disso, meu texto fala isso, minha fala reiterou isso a todos os momentos. Então, é essa a minha preocupação em relação a esse tipo de teste de integridade. Concordo com você que deve se aplicar, se houver, obviamente tem que se aplicar a todos, não é só aos terceiros, mas quem vigia o vigilante? Quem é que vai denunciar o Ministério Público? É vocês mesmos vão denunciar? É complicado isso. Eu só estou colocando os problemas da afirmação. Esse discurso do Rodrigo é o mesmo discurso que foi usado quando a delação premiada começou a entrar no Brasil na década de 90. Ah, é um instituto diferente. Onde se viu isso? O réu negociando com o Ministério Público, isso não pode, isso viola os direitos humanos. O que a gente tem hoje é que a prática da delação ela é nada mais que uma versão muito simplificada da barganha criminal que resolve 92% dos casos criminais nos Estados Unidos. Então, o que você tem aqui?
Eu acho estranho porque essa norma ela vai ter o conceito aberto legal, mas como todas as outras medidas que entraram como exemplo estrangeiro, ela tem uma bagagem enorme sobre o que ela significa. Tem doutrina, tem trabalho, tem exemplo, tem pesquisa. Eu realmente acho que nesse passo seria melhor. E para concluir então, já que a gente está concluindo o debate, a minha última coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Eu te dou, então, não tem problema. Tu já perdeu mesmo. A diferença é o seguinte, tá brincando. Normalmente quem disse que ganhou é que perde. Eu já se demiti. Enfim, a questão é a seguinte. Explicando a diferença minha e do Rodrigo com um exemplo. Imagine um cavalo, ok? Imagine que o Estado é um cavalo. O que eu e o Rodrigo queremos é que esse Estado comece a diminuir, ele vire um pônei até que ele desapareça. Nós dois queremos isso. Mas a diferença é que hoje, olhando esse cavalo, eu quero, pelo menos nesse momento, colocar uma rédea nele. E o Rodrigo não quer. Obrigado, pessoal. Só um pouquinho. É interessante que as rédeas que ele sempre acha que pode ser colocada, elas nunca funcionaram. Agora, por um passe de mágica, elas vão começar a funcionar. Certo? Só para ficar claro. Nesse debate, o que a gente tem que falar de forma clara na discussão é, isso eu e o Jean concordamos plenamente. O Estado, para diminuir a corrupção, ele precisa diminuir. Todas as rédeas e todos os subterfúgios que ele possam vir a acontecer não vão resolver o problema de corrupção. Certo? Não entendo que essa vai ser a melhora e não consigo comparar, só para ficar claro, delação premiada com teste de integridade. São coisas completamente diferentes em relação a isso. A delação premiada é uma barganha pessoal em relação a isso. O teste de integridade, da forma que está colocado, de norma de conteúdo aberto, né, que eu acredito que ele também não defenda a função social da propriedade, dignidade da pessoa humana, é algo perigoso para todos nós. Obrigado, senhores.